assim comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Queridos irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo de número 3, é o texto que nós estamos estudando, né? Tiago vai recomendar em sua epístola, verso 10 que lemos: de uma boca procede bênção e maldição. Sabe, irmãos, se soubéssemos controlar mais a nossa língua, sofreríamos bem menos. Vou repetir o que eu estou falando. Se soubéssemos controlar a nossa língua, nós sofreríamos bem menos. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós estamos aqui fazendo aquilo que iniciamos algumas semanas atrás, que é detectar os problemas. E uma língua, quando ela não é controlada, é uma língua que é levada a murmurar também. Olha o que diz 1 Coríntios 10, versículo de número 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E aconteceu o que com eles? E pereceram pelo destruidor. O destruidor, para nós que temos aprendido a palavra de Deus, é uma entidade diabólica. Tanto é que você vai ver Malaquias falando sobre o destruidor. Veja, amados irmãos, que na verdade o que Paulo está retratando aqui é uma situação que aconteceu historicamente com os hebreus. Eu estou voltando a esse ponto aqui para deixar algo muito bem claro hoje para nós, porque essa é a vontade de Deus. No original grego, nós encontramos no vocábulo, falando justamente de murmuração, murmurar, a palavra goguzou. Essa palavra goguzo, que significa murmurar, ela deriva uma outra palavra chamada grunhir. Grunhir significa, para você que está anotando, queixar-se. Em outras palavras, desprezar no sentido da relação de outra pessoa. Quer dizer, a pessoa se queixa da outra pessoa, de outra pessoa, outrem. Então, os murmuradores que Paulo está mencionando aqui são aqueles murmuradores que murmuraram contra Moisés. Moisés foi um líder que foi levantado por Deus naquele tempo para ser o libertador dos hebreus. Por exemplo, em Êxodo capítulo de número 16, versículo de número 8, você trouxe a sua Bíblia? Veja o que diz aqui: prosseguiu Moisés. Prosseguiu Moisés. Olha o que Moisés, na verdade é ele que é autor, ele vai escrever.
será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão para que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixas contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, disse aqui Moisés, e sim contra quem? O Senhor. Examinando, amados irmãos, um pouco mais do sentido dessa palavra, murmuração, o apóstolo São Paulo, no tocante aqui aos murmúrios, falando dos murmúrios dos coríntios, fazendo a comparação do povo hebreu. Paulo pega a murmuração que os hebreus fizeram no passado e tenta mostrar qual é a paga para quem comete a murmuração no presente, porque no presente de Paulo ele está falando para a igreja em Corinto, e hoje nessa mensagem tríplice que vem lá dos hebreus, passa pelos coríntios e chega hoje até nós precisamos extrair lições para o nosso comportamento. E é o que o apóstolo Paulo, no tocante aqui aos murmúrios dos coríntios, está falando, porque eles estão se levantando contra a autoridade apostólica que Paulo tinha. Paulo, ele foi levantado por Deus, e ele mostra, amados irmãos, que os coríntios aqui estavam caluniando. Veja que eu estou falando de uma igreja, por isso que é muito perigoso você fazer comparações que não sejam bíblicas. Não é porque uma igreja você vê profecias, você vê dons e dons, que essa igreja está 100% ligada com Jesus. Porque eu estou tratando aqui de uma igreja que tinha todos os dons, todos os dons, mas era uma igreja muito problemática. Muito problemática. Veja que eles chegam ao ponto de caluniar, e Paulo passa a sofrer nas mãos desses crentes. A calúnia, ela não vem para agradar, ela vem justamente para ferir. Pastor, o que é a calúnia? A calúnia é uma pedra na mão de quem fala o que não deveria falar. E não é uma pedrinha, é uma pedra, aonde se segura com o apoio de todos os dedos da mão. Porque é assim que o caluniador faz, ele aponta o dedo. Se ele pudesse, ele apontava a mão quando ele usa a sua boca para caluniar. Era o que o apóstolo Paulo estava sofrendo na igreja. E ele vai dizer que os israelitas, eles se mostraram rebeldes. Por quê? Olha o que diz aqui o versículo de número 8 que eu li aqui, ó. Eles estavam insatisfeitos. Você leu aí? Você prestou atenção no que o nosso escritor Moisés está se referindo a eles no capítulo de número 16 do livro do Êxodo? Hein? Olha só. Olha o que diz aqui a parte C do versículo. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão para que vos farte?
Você veja, amados irmãos, que uma das coisas que desagrada a Deus é a falta de gratidão. A gratidão, amados irmãos, hoje nos nossos dias atuais, amém, meu santo? A gratidão nos nossos dias atuais, ela revela de fato o que este Evangelho fará na nossa vida. Porque lembra que esse Evangelho fala da graça? A graça é favor. E eu fui alcançado como você por este favor. Em outras palavras, não merecíamos, mas Ele nos amou, lembra? Ele nos amou primeiro. E é por isso que estamos aqui hoje, porque Ele nos amou primeiro. A graça nos alcançou. Eu não merecia, nem tampouco você, mas a graça te alcançou. Você não era digno, mas Ele teve misericórdia de você. Você não era pelas tuas atribuições, pelo teu nome, quem você foi ou deixou de ser. Ele te amou, é incondicional. E é por isso que precisamos, amados irmãos, ver com essa ótica. Embora não estejamos vivendo o que queremos, mas precisamos agradecer tudo. O problema é agradecer quando a coisa não está boa. Porque a incredulidade, que é o caso deles aqui, endurece e enrijece. Torna o nosso... Quem estava aqui quarta-feira no culto? Volta a enrijecer o coração. O coração deixa de ser aquele coração que o Espírito Santo pode moldar, usar, e ele se torna insensível. E é o que mais nós estamos vendo hoje, são crentes insensíveis. Por que Jesus fez questão de deixar essa palavra no coração dos discípulos quando ele descia do monte, dizendo que nos últimos dias os homens seriam como insensíveis, ingratos? Porque ele vai dizer que o amor de quase todos esfriaria. Já não existe mais aquela, eu vou tentar exemplificar para você, aquela paixão ardente pela palavra. Porque o homem precisa ter paixão pela palavra. Não que esse desejo humano se compare ao desejo de Deus, mas eu preciso ter amor por essa palavra, um amor que me leve a estar de qualquer maneira amando essa palavra. Porque quando eu amo a palavra, eu quero estar no culto onde essa palavra está sendo falada. Quando eu amo essa palavra, irmão, pode estar chovendo, pode estar passando o campeonato lá da Europa, pode estar passando um filme que não tem lugar nenhum, pode ter uma festa agora, não, eu vou aonde o meu coração está ligado. É por isso que aonde está o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Por isso que o nosso coração não pode estar ligado às coisas desta vida aqui, irmão, porque ela passa. E sabe o que eu vejo hoje? Mais uma vez eu repito, o Espírito Santo com um desejo de nos usar poderosamente em suas mãos. Mas como é que ele vai usar um coração que está ocupado, petrificado, endurecido, insensível? Não tem como ele usar, porque o Espírito Santo quer exclusividade. O Espírito Santo não se divide com ninguém. O Espírito Santo não divide o coração do homem com ninguém. Não tem como o Espírito Santo estar num coração que é prostituto. O que é um coração prostituto? É um coração que se vende pelas coisas desta vida. Ele adultera espiritualmente. Ele é idólatra. Eu já passei por todas essas doutrinas aqui com vocês da igreja. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu me lembrei agora que
o meu segundo dirigente, quando eu tinha aceitado a Jesus, aliás, o meu terceiro dirigente, quando eu tinha aceitado a Jesus, e eu já estava servindo ao seu lado, um dia ele não pôde ir para a igreja, porque ele teve que atender uma necessidade ministerial. E ele disse, eu não era líder da igreja não, eu era o líder de mocidade. E ele disse, você vai dar o culto de ensino. Eu falei, mas eu também não estou bem. Isso faz muitos anos, nossa, nem casado eu era. Mas ele disse, mas você está em condições de ir, senão eu vou ter que falar com outras pessoas aí. Eu falei, não, eu vou. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu estava quente, eu estava com febre naquele tempo. Naquele tempo ninguém pensava naquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas eu lembro que quando eu abri a Bíblia, Deus me deu uma palavra para aquela igreja, e eu senti um gosto de ensinar ali. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que ao término daquele culto, eu confesso a vocês, eu já não estava sentindo aquilo que no estado que eu entrei na igreja. Por que eu estou falando isso? Porque eu amo essa palavra. Eu aprendi a amar ela. Os meus mestres me ensinaram a amar ela. Quando a gente ama a palavra, irmão, pode estar chovendo, a gente tem guarda-chuva, a gente arruma um jeito, a gente pega uma carona, a gente incomoda até quem não é incomodado, justamente para a gente vir por conta da palavra. Eu poderia falar muitas outras coisas sobre isso, mas veja que os israelitas que se mostraram rebeldes e descontentes com estas ocasiões que nós já citamos aqui, como por exemplo, eu vou citar alguns versículos para que você que está tomando nota possa acompanhar isso na sua casa, com a sua família, fazendo um momento de devocional e examinando as escrituras acerca sobre a murmuração. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo de número 24. Êxodo capítulo 16, versículo de número 2. Êxodo capítulo 17, versículo de número 3. Todos esses textos vão mostrar a rebeldia, o descontentamento dos hebreus. Você vai observar que em Números capítulo 14, versículo 2 e versículo 20, esse descontentamento permanece. Porém, a instância específica aqui aludida em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 10, parece ter sido aquela história do trecho de Números 16. Vamos ler? Vamos comparar número 16. Nós estamos voltando a esse ponto aqui porque é necessário. Olha que interessante para você que está montando uma Bíblia de estudo com a sua Bíblia normal, para você fazer essa comparação. Números 16, versículo 41. Para a gente entender melhor, deixa marcadinho aí. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora, olha o que diz número 16 e versículo de número 4 aqui, ó. Tendo ouvido isso, Moisés, melhor, 41, desculpa, eu que estou lendo errado aqui, é muitos números. 41. Mas no dia seguinte, é esse aqui o versículo, toda a congregação dos filhos de Israel fez o quê? Contra quem? Olha só, amados irmãos, Paulo, na verdade, e Paulo era um homem que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele está citando, parece que ele está pegando esse tumulto que estava acontecendo com os hebreus naquele momento, e Paulo, ele está mostrando um trecho desta história,
diante daquele acontecimento que estava, na verdade, registrado aqui em Números, falando tanto de Coré e os seus seguidores. Todos sabem que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E havia, na verdade, no arraial ali, uma rebelião. O que é uma rebelião? É as pessoas se voltarem contra a autoridade. Isso é rebelião. Seja ela em qual instância a autoridade seja. E veja, amados irmãos, que o povo estava se queixando aqui em Números contra Moisés e Arão, porque Coré tinha feito a cabeça de todos eles. E não é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A gente observa, amados irmãos, que as pessoas estão muito desinformadas, conhecem pouco de Bíblia porque não amam a palavra, deveriam amá-la. E quando a gente ama, a gente faz tudo por ela. E a única coisa que essa palavra ela produz em nós é mudança, é transformação, porque ela confronta a gente. Que aquilo que está errado a gente precisa deixar de fazer, e aquilo que é certo precisamos fazer. Então, visto aqui que Paulo ele não declara aqui especificadamente contra os crentes de Corinto que vinham murmurando, porque Paulo não está acusando. Paulo ele está fazendo aquilo que um homem de Deus precisa fazer quando ele ensina e ele faz a exposição da palavra. Ele precisa levar o povo a refletir. Uma reflexão. Opa, peraí, tudo isso que foi falado, está falando comigo. Mas o pastor não citou meu nome, mas o Espírito Santo está, porque ele me conhece internamente. Então veja, amados irmãos, que talvez o apóstolo estivesse censurando o descontentamento rebelde que era praticado em qualquer modalidade que os crentes estavam naquele momento abraçando a murmuração, a calúnia. E é bem possível aqui, amados irmãos, que pelo menos Paulo fizesse alusão aos murmúrios em que se ocupavam muitos coríntios, falando mal diretamente de Paulo e de sua autoridade apostólica, mas provavelmente por parte do partido dos intelectuais. Porque a Bíblia não vai falar assim declaradamente partido, mas ela vai citar porque Apolo, que era um servo do Senhor, Apolo era intelectual. Se você fosse crente da igreja de Corinto, no dia que Apolo ele iria fazer menção das Escrituras, você ia ficar maravilhado, porque Apolo era, como eu já li em alguns descritos e alguns livros que falam do tempo da igreja de Corinto, Apolo era como um filósofo, irmão. Ele falava das Escrituras e você ficava de boca aberta, dizendo: meu Deus, que coisa é essa? Como é bom ver esse homem. E é por isso que Paulo, quando chega lá, ele vai dizer que havia um grupo, que era o grupo de Paulo, um grupo que era de Apolo, outro grupo que era de Cefas, e o quarto grupo qual era? O de Jesus. Desses quatro aqui, vocês sabem qual era o pior? Eram os que eram de Jesus. Você pode até estar dizendo: pastor, isso é uma loucura. Começa a ler para você ver. É aquele famoso dizendo assim: eu sei o que eu faço, eu já estou tanto tempo na igreja. Porque esses Jesus, irmãos, eram os piores. Um dia, se Deus me der graça, eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui. Então, esse grupo dos eruditos era aqueles que gostavam muito de Apolo. Você já viu? E isso é o que mais está acontecendo nos nossos dias. Porque eu não me iludo achando que os crentes da minha igreja assistem às minhas transmissões. Eu não me iludo.
A maioria que me assiste são de outras denominações, até de outras igrejas, alguns que nem crentes são. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós escolhemos quem queremos ouvir hoje. Você sabe o que acontece com quem está em casa dizendo que está assistindo o culto, que é uma cambada de mentiroso? A maioria mente descaradamente, diz assim: não, eu estou lá. É a minoria que assiste. Você acha que está uma família agora que não veio para o culto, sentada no sofá, a mãe, o pai, os filhos, todo mundo me assistindo agora? Ah, não, irmão, não se engana, não. Você sabe o que vai acontecer? Ela vai dizer assim: eu quero ouvir uma palavra hoje, deixa eu ver aqui fulano de tal. Aí vai e coloca lá: vou assistir essa mensagem. As pessoas procuram pessoas para ouvir. As pessoas escolhem quem ouvir. Mas se você for olhar qual é a vontade de Deus, Deus colocou alguém sobre o rebanho, porque Ele vai usar aquela pessoa para nutrir o rebanho, alimentar o rebanho. Você é ovelha do rebanho? Ah, mas eu não gosto desse culto de doutrina, porque está falando de murmuração, está falando de usar a língua, e eu tenho problema com a minha língua, então eu não quero ouvir. Então, o problema é seu, escolha sua. Mas que Ele está falando com você, Ele está querendo tratar a sua vida. Você sabe como é que eu consigo entender isso? Porque às vezes a gente deixa as nossas mensagens hospedadas em um site, no YouTube, e talvez alguém possa pensar que eu estou querendo que me assistam lá. Não é para a glória aqui, é para a glória dele. É que aquele alimento foi dado naquele dia para você. Às vezes, quando eu chego atrasado, aquela comida que aquele dia que a Cristina fez, ela fica ali, eu vou lá e requento ali como, mas eu comi, era a comida daquele dia, era para aquele dia. Lembra o que Deus fazia com o povo hebreu? Ele mandava comida para aquele dia. O maná, que era como semente de coentro, caía para aquele dia. E a observação é essa: não precisa guardar, porque no dia de amanhã Deus proverá algum outro alimento. Aquele alimento é para aquele dia. Então eu entendo que o que Deus está falando conosco hoje é para hoje. Amanhã é outro alimento, é outra palavra, é outra necessidade, é outra situação. E Ele tem palavra para ti, para mim, todo dia. A padaria do céu, como eu já ouvi o pastor ministrar sobre isso, ela não vai fechar. Estão fechando tudo por aí, porque tem autoridade. Mas eles não podem fechar o céu, não podem fechar a tua boca, não podem fechar o teu coração, porque aonde você dobrar o teu joelho, Deus vai te ouvir, irmão. E Deus está vendo tudo que estão fazendo conosco. Um homem público que eu tinha uma admiração há muitos anos atrás por ele, teve coragem de dizer que a culpa é da igreja do que está acontecendo com ele e com alguns. Não, irmão, a igreja ela está aqui para condenar as obras do diabo, as obras do inferno. A culpa não é da igreja, não, irmão. A igreja está salvando, porque você era ex isso, eu era ex aquilo, todo mundo aqui tinha feito coisas horríveis e Jesus nos libertou. E dizer que a culpa é da igreja, a igreja está orando por ele. Não é para Deus matar ele, não é para Deus salvar ele, porque a igreja ora para salvar. Nós não somos vingativos, nós somos benignos. Nós temos um coração transformado pela excelência da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, certo é que a murmuração fez com que Deus ele tomasse uma atitude. Ele veio agir. Deus agiu. Por que Deus agiu? Olha o que está escrito aqui, ó. Êxodo 16, versículo 41.
ou melhor, 16, verso 8. Êxodo 16, verso 8. Olha o que está escrito na última parte aqui do versículo: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra quem? O Senhor. É esse o problema. Quando nós falamos da autoridade que está sobre nós não estamos falando da autoridade. A autoridade se machuca, porque era melhor uma mãozada na face do que ouvir de quem você tanto serviu algo contra a sua vida. Por isso que é melhor, na indignação, você chamar a pessoa com quem você está indigno e falar para ela, do que ficar falando pelos cantos, nas reuniõezinhas. Deus não nos chamou para isso. O Senhor chamou a gente para sermos na coinonia, vivermos na comunhão, comungando, quer dizer, não há nada que nos separe, porque o amor de Deus nos ligou, mesmo nas nossas indiferenças sociais, morais, sociológicas, mas nós estamos unidos pelo amor de Deus. Não é a religião, é o amor de Deus derramado pela humanidade. Nós nascemos em lugares diferentes, somos até diferentes no nosso comportamento, mas nós somos um em Cristo Jesus. É um só amor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Então, amados irmãos, eu fico preocupado quando eu encontro pessoas que nunca estão satisfeitas, pessoas que aproveitam qualquer oportunidade, como por exemplo, das falhas humanas, das falhas dos líderes, porque líder também erra. Não é porque ele tem a posição de líder que ele não erra, não. Líder também erra. E às vezes Deus permite que os seus líderes acabem errando, só para provar de fato o que está dentro do coração do povo. Eu passei por uma igreja que eu dei vários meses de ensino. Isso está hospedado no meu canal. Se você tiver a curiosidade de assistir, está bem lá embaixo. Era lá que eu comecei a gravar minhas ministrações, falando sobre justamente isso, sobre lealdade. Hoje isso está escasso. A lealdade. Tem gente que hoje diz que é com você, e a primeira oportunidade ele fala de você, trabalha contra você, até acabar com você. E às vezes a falha na liderança, ela é justamente o motivo que Deus está esperando ver o que é que vai sair da nossa boca. Não é porque a autoridade falhou que Deus não está mais na vida dele ou dela. Todas as vezes que eu olho, amados irmãos, para o maior exemplo, temos vários, mas o maior exemplo de Davi e Saul, eu aprendo muita coisa com aquilo, muita coisa. Porque mesmo Saul tendo feito tanto mal para Davi, quando mataram Saul e vieram trazer a notícia para Davi, você não vai ver Davi soltando fogos, mesmo porque naquela época não havia isso. Você não vai ver Davi dando uma festa, um banquete. Davi entra em luto, porque Davi sabia que havia uma unção sobre aquele homem, e aquele homem se perdeu, irmão. Quando eu vejo alguém se perdendo, a minha alma chora, eu não me alegro não, mesmo sabendo que aquela pessoa ela não tinha uma afinidade por mim, não gostava de mim, não, a minha alma chora, porque é uma alma que se perdeu e está lá no inferno agora. Sabe o que é isso, irmão? A gente está começando a sentir um pouco o que Jesus sentia.
Todas as vezes que eu olho aquela escritura, quando o evangelista ele diz que Jesus ele subiu a uma certa parte, não era um monte, era como uma colina pequena, e ele olhou, ele tem aquela colina, até hoje eu procuro saber onde que ela está. E Jesus ele teve uma visão privilegiada de Jerusalém. Jesus ele vai dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, se vocês soubessem o que Deus queria fazer com vocês, Deus queria juntar vocês, como a galinha ajunta os pintainhos. Jesus sente no coração, irmão, que mesmo um homem vivendo na ausência da graça, vivendo uma vida de ausência de graça, ele consegue ver aquilo que hoje nós precisamos ver, nós precisamos sentir isso. Isso é viver a misericórdia, a miséria da outra, do outrem, da outra pessoa. Nós não podemos ver essas coisas e aplaudir, dizer bem feito, não, isso, nosso coração está vazio de Deus. A gente precisa sentir, porque cada uma delas, o sangue, a gota do sangue do Emanuel foi derramado. Então, as pessoas às vezes veem uma falha na autoridade governamental, familiar, na igreja, e são os que fazem reclamação, e o centro das suas conversas são justamente em torno das falhas das autoridades. Que nem pessoas que estão descontentes hoje com o governo, porque ficam ouvindo quem é contra o governo. Você acha que dá para se resolver um problema que vem se arrastando por tantos anos? Irmão, não dá. E outra coisa, nunca se iluda, nunca haverá um homem suficiente para suprir toda a necessidade do homem. Lembre-se que Jesus passou aqui cerca de 3 anos, menos de 4 anos. Jesus passou fazendo milagres, operando prodígios, operando maravilhas, e mesmo assim o povo ficou descontente com Jesus, porque quando a autoridade colocou Jesus e aquele ladrão, e disse para eles, porque na verdade ele queria atender o anseio da esposa, que havia sonhado com aquele dia, com aquele momento ali, e ele coloca Jesus e coloca aquele assassino, aquele ladrão, e ele diz assim: a quem vocês escolherem? E o povo escolheu justamente o que o povo hoje tem. O povo hoje tem ladrões, assassinos, violentos, estupradores, porque o povo escolheu isso naquele tempo. Mas eu não estava lá em você. Mas Jesus disse no poço de Jacó que haveria um povo que adoraria a Ele. Sabe quem é aquele povo? Sou eu e você. Nós estamos aqui, nós conhecemos Jesus, nós reconhecemos Jesus, e Ele disse: esse povo adoraria ao Pai em espírito e verdade. Nós não estamos lá em Jerusalém, nem em Samaria. Nós estamos aqui em Jardim Primavera, no Ministério dos Santos, adorando a Ele em espírito e em verdade. Esse amor é tão grande. Um certo pastor, ele disse, um dia antes dele ministrar a palavra dele, a palavra que Deus havia dado a ele, na igreja que ele ia ministrar, ele disse que o Espírito Santo soprou em seu coração algo que ele disse naquela noite que jamais ele iria esquecer. Ele disse que quem vive com espírito de murmuração, reclama de tudo, fecha o céu e abre o inferno para assistir a sua vida. Em outras palavras, quem murmura, ele fecha o céu, ele abre a porta do inferno sobre a sua vida. Se é que o inferno tem porta,
fala tudo aquilo que o inferno quer que ele fale. Não, irmão, nós precisamos ser gratos. E a única maneira de combater a murmuração é agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. E não é só agradecer quando tudo está bem, não, é agradecer também quando tudo vai mal. Não está do jeito que eu queria, mas graças a Deus. Eu estou com a perna quebrada, graças a Deus. Eu estou com a perna boa hoje, graças a Deus. Hoje eu estou com dor aqui, graças a Deus. Hoje eu estou sem dor, graças a Deus. Hoje eu tenho ovo para comer aqui, graças a Deus. Hoje eu tenho contra filha para comer, graças a Deus. Seja grato ao Senhor em todo o tempo. Seja grato ao Senhor por tudo que te vem à mão. Há 2 anos atrás estava tudo bem, podíamos ir, voltar, viajar, a nossa vidinha, graças a Deus. Agora a gente está vivendo esse tempo, graças a Deus também por isso. Deus não perdeu o controle, não, os homens perderam. Não tem cientista hoje, não tem psicólogo, não tem médico, não tem ninguém que consiga resolver o problema da humanidade. Mas o meu Jesus, ele consegue resolver o problema do homem. Por que o Senhor está falando isso? Se eu chegar na sua igreja, pastor, eu estou assistindo o Senhor hoje. Se o Senhor consegue orar pelo doente que está com Covid, claro que eu oro, e eu creio que Jesus cura. Mas esse não é o problema do homem, não. O problema do homem não é o Covid-19, o problema do homem é o pecado. Esse é o problema do homem. Porque eu duvido, irmão, se em cada país, em cada estado de cada país, em cada cidade, município de cada país, essas autoridades começassem a orar e dizer: Deus, tem de misericórdia da gente. A gente pecou, a gente está longe de ti, mas tem de misericórdia. Irmãos, eu duvido, eu deixo de servir a Deus se Deus não ouvir o lamento. Porque quando Jonas chegou com aquela vontade de ver Nínive afundando e Deus matar todo mundo pela atitude da autoridade, todo mundo jejuou naquele dia e Deus teve de misericórdia. Você acha que Deus mudou? Naquele tempo eles não tinham Jesus, eles tinham a palavra, eles tinham a lei, pelos profetas. Hoje nós temos Jesus, irmão. A palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus, ele atende a nossa oração. Deus, ele atende a nossa oração. Aleluia, seja louvado. Eu quero nessa oportunidade, amados irmãos, encerrar esse tópico dizendo para vocês uma frase de um grande homem de Deus, que ele disse assim, anota para você não esquecer: aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar em paz com a felicidade. Eu vou repetir: aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar em paz com a felicidade. Que Deus nos cure, irmão. Deus cure o nosso interior. Sejamos gratos como a quem Deus inspirou para escrever o hino do nosso hinário 370, quando ele diz: mais grato a ti, mais grato a ti, mais humilhado. Ele vai dizer em outro refrão, quer dizer, quanto mais eu desço, mais Deus tem prazer em me abençoar e me ajudar. Lembre-se, aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar em paz com a felicidade.
Porque o ingrato, os seus filhos não são bons, o seu esposo não é suficiente, a sua esposa não é suficiente. O ingrato, ele não reconhece o favor de Deus. E todas as vezes quando eu lembro, irmão, aonde eu estava nesse mundo, e Deus me deu a Cristina, me deu a minha filha, me deu uma igreja, um pastor que cuida de mim, eu digo, irmão, isso é tanto, e eu não merecia nada disso. Um emprego, um pouco de dinheiro para suprir as minhas vontades. Irmão, se a gente começar a olhar o que Deus fez e faz por nós, a gente só teria tempo só para agradecer, só para agradecer. A gente não ia pedir nada, só agradecer, agradecer, agradecer e agradecer, e ver onde a gente passou e Ele nos tirou de lá, só agradecer. Deus, Ele tem feito muito por nós, mas o papel do diabo é nos cegar o entendimento, não deixar a gente ver isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você aprender a ser mais grato. Amém? Fique de pé. Você que me assiste agora, se puder ficar de pé também aí na sua casa, ou você que está me assistindo posteriormente a essa ministração, eu quero orar com vocês agora. Feche os seus olhos, se você puder agora, curve a sua cabeça e em espírito diga para Deus em que área você tem se tornado ingrato a Deus. Porque Deus, Ele tira a venda dos nossos olhos hoje. Ele nos faz ver aquilo que o inimigo até hoje não deixou você ver. O problema não é o teu casamento. O casamento é uma bênção. Porque os teus olhos não fazem você enxergar quão bom e agradável é que todos vivam em união. O problema não são os seus filhos. O problema é que você não aprendeu a agradecer aquilo que Deus entregou em suas mãos. O problema não é o teu patrão e a empresa. O problema é que você não reconhece que Ele que te abriu essa porta, porque Ele é dono de todas as portas, porque Ele tem as chaves das portas. O problema não é a igreja onde você congrega, onde você participa. O problema é você que não agradece esse pastor que Deus colocou sobre a tua vida. Embora ele não saiba falar bem, embora ele tenha alguns problemas, embora Deus tenha até permitido que algumas falhas pudessem ser cometidas por ele, o problema é que você não ora por ele, você não agradece a Deus pelo bem que Deus deu. O problema é nós reconhecermos e agradecermos a Deus tudo que nos veio. O problema não é a falta de alimento, ou aquele alimento que você queria. O problema é você agradecer a Deus o pouco que você tem, porque Ele está preparando um banquete no deserto para você. Ele está preparando algo que os teus olhos ainda não viram. Deus, Ele quer surpreender você, porque é isso que Ele faz com aquele que serve a Ele. Ele surpreende, porque Ele nos ama, e quem ama cuida, e é isso que Deus tem feito através do Espírito Santo. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, e ainda vai continuar cuidando, porque essa é a obra do Senhor na nossa vida. Ele não vai te agradar, Ele vai cuidar de você, Ele vai atender a tua necessidade, Ele vai suprir a nossa necessidade. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Agradeça a Ele. Deixa de lado as coisas que trazem ódio à tua vida, trazem revolta à tua vida, trazem você e levam você a murmurar, a reclamar. Coloque isso para fora de dentro de você hoje. Diga para Ele quanto Ele é importante para você.
Diga para Ele como importante é esse Deus para você. Diga para Ele como é precioso estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por falar comigo. Obrigado por tratar essa deficiência dentro de mim. Diga para Ele: Senhor, eu vou te agradecer todos os dias, não só por lábios, mas através de atitude, porque eu vou te adorar, eu vou te engrandecer, eu vou falar do teu amor, eu vou demonstrar que realmente eu estou te amando, Jesus. Eu sou grato a Ti, grato a Ti, grato a Ti, grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Deus abençoe sua vida e até a próxima transmissão, se Deus disser que sim. Deus abençoe você em nome de Jesus.